Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, para você aqui é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que você esteja a bordo da nossa Rádio Bandeirantes. Estamos nesta segunda-feira, dia 11. De novo, protagonista de um momento duro na minha vida, principalmente logo depois da Copa do Mundo de 98, onde em 99 tínhamos toda a pompa e toda a circunstância, não só aqui no grupo, mas fundamentalmente com a ideia de que a gente tinha todos os eventos à nossa disposição, que tínhamos uma importância gigantesca no mundo futebolístico e principalmente no televisivo, naquilo que representava o esporte, e de repente de um dia para o outro eu acabei recebendo a informação de que as coisas não seriam tão boas nos próximos meses e que eu deveria aceitá-las da maneira como elas seriam apresentadas. E foi interessante porque eu naquele momento achei que não era o caminho que eu gostaria de seguir. E quando você não toma a decisão que muitos esperam que você tomaria, é interessante porque parece que o mundo vai desabar, e em alguns momentos ele até desaba mesmo, mas é muito interessante porque a estrada continua, às vezes meio esburacada, às vezes não tão bem pavimentada, às vezes e seguramente não tão bem sinalizada, mas é muito interessante porque fecha-se uma porta e outras lá na frente irão se abrir, e é muito importante que a gente tenha sempre esta consciência. Gosto muito dessa ideia de que você tem que controlar aquilo que está ao seu dispor, aquilo que você tem capacidade de poder controlar, e aquilo que infelizmente não está sob o seu controle, que você não tem tamanho para poder realmente decidir, infelizmente não depende de você, mas nunca se esqueça, o universo tende a conspirar a favor dos bons. E é isso que eu gostaria de começar colocando para os meus ouvintes e para as minhas ouvintes aqui nesta segunda-feira. Não só no que diz respeito a boas portas que podem se abrir, como também em relação à experiência, que sempre é muito positiva. O problema da experiência é que ela vem acompanhada com o tempo. Então existem algumas funções que quanto mais experiente você for, talvez signifique que você já tenha um tempo bastante grande naquela determinada função e você fisicamente talvez não tenha a mesma disposição. Isso vale muito para todos nós, mas principalmente vale para aqueles que dependem do físico. Imagine que você seja um meia atacante, que você seja um armador no basquetebol. Você, quanto mais experiente, mais talentoso ou mais talentosa, obviamente vai ter mais condição de tomar as melhores decisões para a sua equipe. O problema é que com mais experiência, mais idade, menos capacidade física. Isso, infelizmente, no que diz respeito à experiência aliada à condição física, nem sempre é o mundo ideal. Nas nossas profissões, onde estamos nós hoje, apresentando programas, fazendo aquilo que a gente mais gosta na vida, que é estar neste mundo esportivo, não é normal você entender que a experiência vai te atrapalhar, muito pelo contrário. Quanto mais experiência, desde que a sua capacidade física, que não precisa ser a de um atleta, quanto mais capacidade você tiver para fazer apenas e tão somente aquilo que lhe é determinado, óbvio que a experiência só vai ajudar, óbvio que a experiência só vai acrescentar. Então, estou me lembrando aqui da minha primeira Olimpíada em 1984, quando estava ao lado do grande Álvaro José, lá nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, e é óbvio que tínhamos 20 e poucos anos,
com pouca experiência, muita disposição física, que fizemos coisas muito boas, que com certeza marcamos a nossa história, principalmente fazendo aquilo que a gente mais gostava de fazer, mas sem, obviamente, a experiência que temos hoje. Então, lá se vão 40 anos. É inacreditável que você tenha 4 décadas passadas e continue a prestar um bom serviço. É óbvio que o serviço hoje é muito mais qualificado, porque a experiência só vem, nos nossos casos, agregar, ajudar. E eu não tenho dúvida que a experiência também vai fazer com que o Felipe Luiz, que neste momento é o campeão da Copa do Brasil, comandando a equipe do Flamengo, é natural que essa experiência, que ele ainda não tenha, só vai ajudar. Principalmente porque aos 38 anos, que é a idade do Felipe, ele muito provavelmente vai ter pelo menos mais 30 anos pela frente aí como treinador de futebol, e cada ano que ele passar como treinador, com esta capacidade, com esse talento que ele conseguiu agregar, primeiro como jogador e agora como incipiente treinador, mas muito qualificado, é óbvio que ela só vai fazer bem a ele. Mas é muito interessante que você já tenha um cara com 38 anos, qualificado, que sabe exatamente onde quer ir, que sabe exatamente qual é o melhor caminho que ele deveria ter que tomar para atingir aquele objetivo e como ele entende quais são as virtudes que ele já tem, aquilo que ele pretende fazer como treinador e do que ele precisa para que o seu objetivo possa ser alcançado. E entre as suas necessidades, ele não tem a vergonha de dizer que ainda não tem a qualificação necessária para fazer, por exemplo, treinamentos que ele gostaria de poder implementar, mas que ele ainda não sabe exatamente como implementá-los, por isso precisa de um grande assistente que tenha experiência exatamente para que ele possa determinar o que o time vai ter que fazer no jogo. Olha, eu quero meu time jogando assim contra o Atlético Mineiro. Como é que você imagina que a gente tenha que treinar para que o nosso time possa jogar desta determinada maneira no próximo domingo? Então, você quando tem a simplicidade de entender o que é que te falta, é muito mais tranquilo para que você possa obter aquilo que te falta, realizar bem as suas missões e entregar o melhor resultado possível. Hoje, Felipe Luiz dá uma aula, primeiro, de capacidade, segundo, de personalidade e terceiro, de disposição de poder mostrar a todos nós que ninguém tem que ter, obviamente, todas as virtudes, que ninguém é perfeito o suficiente para se tornar um cara único numa missão tão importante quanto a de comandar um time tão grande quanto o Flamengo, que você vai precisar de equipe, que você vai precisar de asseclas importantes para que os seus objetivos sejam alcançados, e que não é vergonha nenhuma você vir a público e dizer, neste quesito, nesta variável, eu não sou tão bom. E porque não sou tão bom nesta variável, tenho assessores, tenho assistentes suficientemente qualificados para me auxiliar exatamente nesta tarefa, onde, em tese, eu não seja tão bom quanto eu gostaria de ser. Acho que isso é uma linda e bela lição que um cara de 38 anos nos dá neste momento. Outras lições a vida naturalmente vai apresentar para ele. Outras lições a vida cotidianamente nos apresenta. São lições de felicidade, lições de tristeza, lições de necessidades que deveremos aplicar, necessidades que deveremos realizar, faltas que com certeza vão nos fazer um pouquinho mais tristes e menos felizes naquele determinado momento, mas que com certeza vão nos dar casca, vão nos dar estrutura para que lá na frente aquele objetivo alcançado seja ainda mais valorizado.